Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aleluia, Senhor, aleluia. Versículo 22 e 23. Que diz assim: Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas. Ele impõe as mãos para que saia e viva. Poderia ser aqui. Adversidades, crises, conflitos, dificuldades. A vida não é um mar de rosa. A vida não é apenas o sorrir, o vivenciar da alegria e o desfrutar das boas coisas. Desde que o homem pecou e foi expulso do Éden, ele passou a conviver com inúmeras situações de adversidades, de problemas, de crises. Quando olhamos para a palavra de Deus, observamos no Velho Testamento quantas lutas enfrentaram o povo de Deus. Sobrevivência, investidas dos inimigos, doenças. Todas essas crises eram oriundas do pecado. A consequência do pecado sobre a terra trouxe aos homens inúmeras situações que traz choro, desespero, tristeza, agonia. Convivemos hoje com realidades que nos faz chorar, que traz desalentos. O mundo hoje é um campo de lágrimas. Estamos aqui em momento de alegria, de realizações, mas eu te digo, quantos hoje estão chorando grandes perdas, quantos hoje que estão em meio a desespero por causa de situações que estão convivendo. Assim é a terra, um campo de lágrimas, de desafios, de adversidades, de situações. No tempo de Cristo também não era diferente. Com a explosão demográfica, com o crescimento e o aumento da população, óbvio, também se multiplicaram os homens, se multiplicaram os problemas. Mas no tempo de Cristo, quando lemos os evangelhos, encontramos ali pessoas que sofreram, pessoas que passavam por situações complexas, famílias sofrendo, indivíduos atormentados, doenças, demonismo. A nação de Israel debaixo do jugo romano. Faço questão de fazer essa introdução para dizer: o mundo é um local onde convivemos com crises. A grande questão é como você reage. Como é que você enfrenta a adversidade? As adversidades não podem te matar. As adversidades não podem te destruir. As adversidades, elas advêm sobre o rico, o pobre, o grande, o pequeno, o sábio ou o idoso, não importa a pessoa. Todas elas enfrentam as adversidades. E hoje escolhi um texto que fala de um homem que enfrentou uma grande crise na sua vida, enfrentou uma situação extremamente difícil, mas um segredo ele conviveu
E eu creio que Deus quer que isso no meu coração. Chama-se persistência. Persistir, insistir, não abrir mão, não jogar a toalha. Quantos que desistem antes do tempo? Quantos que começam e paralisam antes de cumprir o objetivo? Olhando para a palavra de Deus, encontramos aqui esse homem chamado Jairo. A Bíblia o descreve como chefe da sinagoga. Um homem que tinha prestígio religioso, temia a Deus, guardador da lei, um homem reconhecido na sociedade. Mas este homem que temia a Deus, que servia ao Senhor, que estava executando ali o seu trabalho religioso, foi acometido de uma situação que o levou ao desespero. A Bíblia diz que ele tinha uma única filha de 12 anos de idade, e essa menina foi tomada por uma doença, por uma enfermidade que a Bíblia não descreve, mas era uma doença degenerativa, uma doença pela qual trouxe para esse pai uma grande preocupação. Tentou lutar, recorreu à medicina, mas o estado dessa menina só se agravava cada vez mais. Como líder da sinagoga, é óbvio que este homem ele orou, ele clamou, ele fez aquilo que ele sabia que tinha que fazer, mas infelizmente o quadro clínico da sua filha estava indo de mal a pior. Havia agora uma crise instaurada naquele lar. Um pai e uma mãe que amavam a menina, mas que eram impotentes diante da realidade nua e crua de uma doença degenerativa. O que fazer? Que atitude tomar? Apesar de amar, a criança estava doente agora, enferma. Vou conjecturar aqui. Jairo poderia dizer: olha, amo minha filha. Quantas outras crianças que adoeceram, é assim mesmo, é a vontade de Deus. Todos um dia vão morrer. Vou jogar a toalha. Não vou ser o primeiro, não vou ser o último. Mas aquele homem não. Ele olhou para sua filha, tinha recorrido aos médicos, tinha recorrido aos recursos religiosos, mas ele disse: não, ainda é viva. Enquanto a vida é esperança, enquanto a vida tem coisas que dá para fazer. E ele tomou uma decisão: eu não vou desistir pela vida da minha filha. Ele toma a decisão de ir procurar Jesus, mas aqui tem males. Aqui agora cria problemas. Por quê, pastor? Porque Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Jesus não era visto com bons olhos pelos líderes. E procurar Jesus seria criar problema com a religião dele. Os seus superiores haveriam de reprovar a atitude dele. Obviamente, seus superiores o chamariam e diriam: ué, Jairo, confiamos a você a liderança da sinagoga, agora você vai atrás desse profeta que está fazendo uma revolução aí? Não já chega o povo que ele seduz até você, Jairo? Jairo tinha um dilema religioso agora entre aquilo que as pessoas iriam falar e aquilo que eles precisavam.
Mas ele toma a decisão de que não importa o que vão falar, eu tenho um problema dentro da minha casa que eu preciso resolver e eu não vou desistir. Ei, querido, quantas vezes você não muda de atitude por causa das coisas que as pessoas vão falar? Quantas vezes falta um compromisso maior com Jesus? Falta uma entrega maior por causa da crítica das pessoas, por causa de A, de B, de C. Ei, o teu compromisso é com Cristo. Quem vai julgar você é Jesus. Veja algumas pessoas que se ensinam: olha, eu não vou evangelizar, não, porque a pessoa vai me chamar de um santarrão, vai achar que eu estou virando uma frente de culto, que eu vou fazer isso. Ei, querido, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de fazer aula porque os outros vão criticar. O sangue de Jesus tem poder. Então a sua atitude você vai fazer para Deus, é para Jesus, é para o Senhor. Jairo, ele tomou a decisão que, independente do que outros iriam dizer ou falar, ele iria ter o encontro com Jesus. Saiu de casa determinado, deixou a sua filha com a sua esposa, rumou ele indo em direção a Jesus. Agora já tinha fé no coração. Afinal de contas, a Bíblia relata que Jesus chegou na sinagoga de Cafarnaum e lá um endemoniado foi curado. Jairo sabia das curas que o Senhor havia realizado. Seu coração estava inflamado de esperança de que algo poderia ser feito pela sua filha, e ele vai em direção a Jesus. Porém, a Bíblia diz que quando Jairo vai ao encontro de Cristo, ele encontra ali uma grande multidão que cercava o Senhor Jesus. Era o primeiro impasse dele agora. Não dava para ele fazer como ele podemos procurar Jesus de noite. Sabe por quê? Porque eternidade não dá para esperar. Existem coisas que não dá para esperar. Existem coisas que são urgentes, necessárias de se fazer imediato. Então Jairo não podia esperar como Nicodemos esperou até de noite. Ele saiu à luz do dia. E quando ele chegou lá, o que encontrou? Uma grande multidão. Olha aqui, tem muita gente que é tímida em relação a Deus. Tem muitas pessoas que se intimidam diante das pessoas para falar da sua fé. Ei, querido, em nome de Jesus, não tenha vergonha do Deus que você serve. Não tenha vergonha da fé que você professa. Seja verdadeiro e dizer: eu creio em Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu professo. Já ele chegou de uma grande multidão ali, mas ele estava focado no que ele queria. O seu alvo, o seu objetivo era estar com Jesus e clamar pela sua filha. Mas aí vem uma questão: é a multidão que estava ali. Opa, tem um outro ponto aqui que eu observo. E se Jesus dissesse não para ele? E se Jesus falasse que não iria para a casa dele? Afinal de contas, havia tanta gente ali. Será que Jesus teria tempo para ele? Ei, irmãos, existem barreiras que nós criamos. Nós conjecturamos: será que Deus vai fazer? Começamos com um monte de sim, fazemos um monte de hipóteses, e por isso perdemos a bênção de Deus para nós, por causa das hipóteses que nós criamos. Mas Jairo se aproxima de Jesus, não desiste por causa da multidão que está à sua volta, se aproxima do Senhor, e aí ele quebra o protocolo. O chefe de sinagoga se aproxima de Jesus, se prostra aos seus pés, se humilha, e isso, escuta, na frente de toda a multidão. Todo mundo está olhando para ele. Peraí, que lá não é o Jairo?
era uma questão entre Jairo e Jesus, e ele se prostra diante do Senhor. A Bíblia diz que ele se humilha. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da mão potente do Senhor, e Deus no seu tempo vos exaltará. Se prostrou. A Bíblia diz assim, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Prostrado ali, aos pés de Jesus, surdo para a multidão, mas com seus ouvidos abertos ao Senhor Jesus. E ele clama, ele pede, ele ora, ele se humilha e implora: Senhor, vamos até minha casa. Senhor, a minha filha, ela está morrendo. Jesus, eu resolvi te procurar. Eu não desisti. Minha filha é um projeto. Minha filha, eu criei sonhos, ideais. Jairo então externaliza ali diante de todos que ele precisava de Cristo. Precisava que Jesus fosse com ele. Até que Jairo não era como do centurião. Lembra do centurião, como servo dele? O centurião falou para Jesus: olha, Jesus, eu não sou digno de sair da minha casa. Só manda uma palavra. Manda uma palavra que você não vai ser curado. Jairo já não tinha essa fé tão grande. Jairo precisava que Jesus fosse com ele. Queridos, nós somos diferentes. O que importa é a persistência. Eu não posso andar contando o outro. Se um tem fé, vai dizer: Senhor, manda só uma palavra. Eu não posso me escorar na fé daquele que tem esse tipo de fé. Jairo, ele andou com as suas próprias pernas. Senhor, eu preciso, eu necessito que o Senhor vá comigo até a minha casa. Olha a surpresa de Jairo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus então aceitou o convite. Versículo 24: pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimido. Jesus disse: Jairo, eu vou com você. Eu creio que ele, como pai, um largo sorriso deve ter se estabelecido, apesar de suas mãos estar suando frio, apesar de ter um temor, mas agora trazia sobre ele um certo conforto de que Jesus estava indo com ele. Mas aí, queridos, as coisas não se resolvem fácil. Nós queremos que as coisas resolvam assim. Achamos que tudo vai ser resolvido apenas um toque de mágica. Não, amado. Jairo foi até Jesus, prostrou, pediu, se humilhou. Jesus está indo com ele. Porém, no meio do caminho as coisas tomaram outro rumo. Sabe o que Deus me ensina e quer falar comigo e com você? Mesmo que você tenha feito as coisas certas e as coisas derem errado no meio do caminho, não significa que Deus não está cuidando de você. O que ocorreu aqui? A Bíblia diz que no meio do caminho uma mulher parece o caminho de Jairo. Uma mulher que estava sofrendo com fluxo de sangue. E essa mulher vem e toca em Jesus. Você conhece a história? A mulher curada. E a Bíblia diz que Jesus fez, irmãos? Parou, dá o grito, olha, alguém me tocou. Eu fiquei imaginando, Jairo olhando para tudo aquilo e disse: Senhor, minha filha está em casa, minha filha está doente, eu te chamei primeiro, eu estou na fila, eu estou na frente da fila, Senhor, peraí, ó mulher, me ajuda aí, manifesta logo, porque lembrando, Jesus falou: olha, alguém me tocou e a mulher ficou calada, ficou um silêncio inteiro. E Jairo, o coração, amados, para quem sofre, quem está vivendo a realidade, há um grito na alma muito grande. Quem está em volta não percebe, quem está em volta não sabe o que é, mas quem está no calor do fogo ali, sabe a dimensão da dor que está vivendo. E Jairo já inquieto, irrequieto naquela situação toda, viu Jesus parar, atender aquela mulher, toda uma situação ali levantada, e talvez seu coração perguntando: Jesus, por que você está parado aí?
Mas Jesus dá atenção para aquela mulher, libera uma palavra de vida para aquela mulher. Não significava que Jesus não estava se importando com a dor de Jairo. Jesus só estava trabalhando para toda uma outra vítima de situações de crises e adversidade. Muitas das vezes você não entende o trabalhar de Deus. Parece que Deus está demorando. Parece que Deus não está agindo naquilo que você queria. Você olha para o cenário e diz: está tudo errado. Tinha que ser assim, assim, assim. Ei, entenda de uma coisa: Deus sabe trabalhar da maneira dele. Ele sabe o que fazer por você, pela tua família, pela tua casa. Ele sabe como agir, como operar. Deus nunca se atrasa. Ele sempre age no tempo certo. Mesmo com o coração inquieto, Jairo ficou ali esperando, aguardando, até que o mundo desmorona. Alguém chega, se aproxima e traz uma informação desastrosa. Chega para Jairo, toca no ombro dele e diz: ei, Jairo, acabou. Tua filha morreu, Jairo. Não importune mais o resto. Não precisa mais continuar importunando Jesus. Sua filha já morreu, Jairo. Encerrou, acabou. Aquele pai, creio eu, que as lágrimas já vêm nos seus olhos, seu coração se sente abalado. E Jesus vira para ele e diz: não temas, creia somente. Creia, Jairo. Creia, tenha fé. A má notícia era para fazer Jairo desistir, para desestimular a fé dele. Mas Jesus está dizendo para ele: olha, creia somente. Eu não sei o que está ocorrendo com você. Eu não sei quais são as más notícias que chegam na sua vida. Eu não sei quais são as coisas que chegam até os seus ouvidos, que te abalam a sua fé. Mas hoje Deus está dizendo para você: apenas creia. Aleluia. Apenas creia. Não se importe com as más notícias. Não importe com aquilo que as pessoas chegam para dizer: ei, acabou. Quantas pessoas que chegam e dizem para você: não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para a tua vida, não tem mais jeito para essa situação. Ei, a última palavra pertence ao Senhor, ao Deus do céu, que é Ele que põe o ponto final. E quando a última palavra dele não for dada, nada ainda está encerrado. Jairo, escora-se na palavra de Jesus. Reanima a sua fé. E ele vai e caminha com Jesus. Aquela mulher vai embora, curada, sorrindo, feliz, pulando, saltando. E Jairo agora, se tinha um problema, agora a coisa está pior. Porque agora ele sabe que sua filha não está mais doente em casa. Sua filha está morta. O desespero daquele pai encaminhar para casa e encontrar a sua filha amada, querida, morta. Eu fico a pensar, quando Jairo adentra as portas da casa, que as pessoas já estão ali fazendo os cânticos do velório, já as músicas de morte sendo entoadas. O encontro de Jairo com a sua esposa. A Bíblia não diz, mas eu suponho que ela deve ter abraçado ele e disse: por que você demorou? No momento que eu mais precisei de você, ontem você não estava aqui. Eu vi ela morrer. Eu queria tanto conseguir trazer ele de volta à vida, mas eu não consegui. Eu perdi ela para a morte. Tudo que Jairo podia dizer para sua esposa era: eu fui o mais rápido que pude. Eu fiz o que eu podia
podia fazer, mulher. Mas eu trouxe Jesus. Jesus está aqui. Talvez ela diria, mas chegou tarde. Ele tinha que chegar antes da menina morrer. Essas conversas que sua marido não entende. Aquelas coisas que ficam entre o casal. Talvez ali naquele momento houve essa dor compartilhada daquele casal. Mas Jesus, ele entra naquela casa onde havia o império da morte para trazer restauração e vida. Ele diz uma palavra naquele local, dizendo para aqueles: ei, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, a menina está dormindo. Apesar das lágrimas do pai e da mãe, a Bíblia diz que a reação daqueles que ali estavam, no versículo 40, não é digna de um velório. O antagonismo dos sentimentos humanos. As mesmas pessoas que estavam ali chorando com aquela mãe. O versículo 40 está dizendo: mas riam-se dele. Aquele ambiente se tornou local de chacota, de zombaria, por causa da palavra que Jesus deu. Existem pessoas que zombam daquilo que Deus prometeu. Existem pessoas que zombam na fé, porque não creem, porque não acreditam. Ah, fulano, conta ele não. Beltrão, que isso? Já errou tanto, já fez tanta coisa. Sim, aí zomba, ri. Diz que não tem jeito. Foi esse cenário que Jesus encontrou ali na casa de Jairo. Mas o coração de Jairo, olhando para aquelas pessoas rindo, tinha um sentimento: eu não desisto. Apesar da zombaria, apesar da minha casa ser tomada por aqueles que estão zombando do que Jesus está falando, eu não desisto. Eu continuo crendo, eu continuo acreditando. Jesus se encaminha para o local onde a menina está. Toma apenas 3 dos seus discípulos, toma o pai e a mãe. Lá estava a menina sobre um leito, sem vida, sem respiração, sem pulsação, seu coração parado, diante da dura realidade da morte. A Bíblia diz que Jesus tomou, escuta isso, tomou aquela menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, levanta. Alguns teólogos dizem que esse termo Talita cumi era a maneira como a mãe carinhosamente acordava suas filhas quando elas iriam levantá-las pela manhã, e aí tomava ela pelas mãos e dizia: Talita cumi, quer dizer, levante, menina. E Jesus, de maneira carinhosa, ele não estava falando com a menina com um sono normal, ela estava morta, já estava dentro dos parâmetros humanos, totalmente incapaz de corresponder a um gesto de amor. Mas não era ali apenas um ato humano. Quem estava ali naquele momento era o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Autor da vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E no momento que ele toca naquela menina, que transmite o calor de Deus, o calor da glória de Deus, e que a sua palavra adianta aqueles ouvidos que não tinham mais possibilidade de ouvir. E essa menina lá de dentro da morte escuta a voz de Jesus. Em frações de segundo ela se levanta, e a Bíblia diz que ela começa a caminhar de um lado para o outro. Porque há um Jesus que levanta da morte, há um Jesus que tem poder sobre tudo, sobre todos. Aquele pela qual venceu a morte tem o poder de levantar aqueles que estão embaixo do impossível. Aquele momento ali que Jesus deu a ordem para aquela menina levantar, dentro dos parâmetros humanos, tudo aquilo era
ergueu, levantou. A menina começou a andar de um lado para o outro. Jesus deu uma ordem: dai de comer a ela. Mas Jesus, aquele que ressuscitou, não poderia já levantar a menina nutrida, sustentada, não. Jesus mandou dar de comer, para que todos daquela casa entendessem que ela tinha sido não apenas ressuscitada, mas ela estava em plena vitalidade de vida. Era uma menina andando, comendo, agora já sorrindo, devolvendo alegria por dentro daquela casa. O que Deus quer falar conosco, amados? Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo Senhor. Eu não sei qual é a crise que está na tua casa. Eu não sei qual é a adversidade que você enfrenta. Eu não sei o que está morrendo na tua vida. Eu não sei qual é o teu projeto. Aquela filha era filha única. Às vezes nós estamos convivendo com um projeto único e sentimos que isso está morrendo. O nosso sonho está desfalecendo, está indo embora e não sabemos o que é fazer. Jesus está contigo. Ele entra conosco nessa adversidade, no meio dos problemas. Ele é aquele que nos sustenta na hora das má notícias. Ele é aquele que nos dá graça quando parece que tudo está perdido. Ele está contigo na hora das críticas duras, pesadas. Ele é aquele que se coloca conosco quando o impossível se depara diante de nós. Hoje, Jesus quer mudar a tua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Escuta o que eu vou te dizer. Feche os seus olhos. Não importa o que esteja morrendo. Não importa qual seja o problema que você está vivendo hoje. Da mesma maneira que Jesus, há 2000 anos atrás, tomou aquela menina pelas mãos e levantou e ergueu e trouxe vida. Hoje Deus quer tomar o teu problema nas mãos dele. Quer levantar aquele que ele diz: ei, a vida continua. Não vai paralisar. Não acaba aqui. Não para aqui. Porque ele tem o poder de erguer, de levantar, de sustentar, de trazer vida. A última palavra sobre a tua vida pertence ao Senhor. Aleluia, Deus. Basta uma palavra dele, basta um toque dele. Ele tocou naquela menina e a levantou. Hoje Deus quer
Ficou a tarde inteira cuidando daquilo que era o ministério dela. Mas quando aquela irmã retornou para sua casa, quando se aproximou da rua da sua casa, ela viu uma movimentação estranha. Muitos carros, um corpo de bombeiro, muita correria. E ela meio que sem acreditar: meu Deus, o que está acontecendo com meus vizinhos? E quando ela se aproxima mais ainda da sua casa, uma amiga vem correndo, chorando, abraçar ela, dizendo: não entra. Eu não tenho palavras para dizer para você, mas aconteceu uma tragédia. E aquela mulher diz: como assim? Eu não estou entendendo. Ela diz: amiga, sua casa pegou fogo. E ela grita: meus filhos! Ela disse: olha, eu não tenho uma boa notícia para você. Teus filhos estavam dentro de casa, não conseguiram sair. Eu só sei te dizer uma coisa: só tem um em estado grave que está vivo, mas os outros 3, a notícia que eu tenho é que eles já morreram. Aquela mulher disse: não, eu não aceito. Eu estou vindo de um trabalho de Deus. O Senhor falou comigo e fez promessa em relação aos meus filhos. E ela então se dirige ao hospital em uma situação extremamente comovente. Ela vai até a sala onde estava o seu filho ali em estado grave, ora com ele e diz: Senhor, eu não aceito. São filhos que o Senhor me deu, e eu creio que o Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer a vida dos meus filhos. E ela então vira para o médico e diz: eu quero saber onde estão os meus filhos. O médico diz: senhora, como médico eu entendo o seu sofrimento como mãe, mas eu quero dizer para você que seus filhos morreram, infelizmente. E ela diz: olha, doutor, eu não sei o que o senhor quer, mas eu estou aqui para te dizer que eu tenho uma fé no meu Deus, no Deus que eu sirvo, e eu vou sair daqui com os meus filhos vivos. E aquele médico, sem saber como agir com aquela mulher, disse: olha, senhora, nós vamos chamar alguém para te acalmar um pouco. Ela disse: não, eu não preciso ficar calma, eu só quero que o Senhor me leve onde estão os meus filhos. Então levaram ela até a sala onde estava aqueles 3 meninos. Ela disse: eu quero ver outro filho aqui dentro. Eu tenho um negócio para resolver entre eu e Deus aqui dentro dessa sala. Transferiram a outra criança, e ela então pediu para ter um tempo a sós com Deus e com seus filhos. E o médico, preocupado com a reação daquela mãe, disse: não, eu vou lidar contigo. Ela só disse para ele: deixe você na minha trabalho. E ela entrou, trancou a porta, dobrou os seus joelhos e disse: Deus, eu estava fazendo a tua obra. Senhor, o Senhor me fez promessa quando cada um desses filhos nasceram. Eu quero te pedir, Senhor, devolve para os meus filhos. Para aquele médico que estava no campo, aquilo era simplesmente uma loucura. Ele era um homem que não cria em Deus. E aquela mulher então passou a fazer uma oração fervorosa, dizendo: Senhor, eu creio que tu dás a vida, e eu quero orar agora, eu quero que esta vida abençoe sobre os meus filhos. E em meio ao clamor e à oração, o relato diz que uma das crianças que estava morta começou a tossir. E o médico, quase que cético, sem acreditar no que estava ocorrendo. E aí aquela mãe foi até aquela criança que outrora estava morta, toma nos braços, e ela ali já consegue falar, balbuciar algumas coisas para sua mãe. A outra criança reage da mesma maneira, e assim também com a terceira. Aquele momento é tomado de glória.
E ela então, naquele momento, ela levanta a voz e começa a dizer acerca de Jesus que ela servia. A última palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, pertence ao Senhor. Porque há um Deus que trabalha em cima do impossível, há um Deus que faz, que realiza, quando nós cremos, quando nós acreditamos, quando nós confiamos e entregamos nas mãos dele. Não importa o que esteja morrendo na tua vida, há um Deus que tem a última palavra. A última palavra pertence a ele. Ele quer te erguer, ele quer te levantar. Não importa o que morreu no teu coração, não importa o que está sufocando dentro da tua alma, ele vai ressuscitar, levantar e erguer, porque é o Deus que faz e realiza. Não importa o quanto o inimigo esteja dizendo para você que não tem jeito, hoje Deus está dizendo: eu conserto o que está quebrado, eu restauro aquilo que está destruído, eu trago vida naquilo que está morto. Projeto de Deus, eu vou morrer, Deus. Projeto de Deus, eu vou morrer na tua vida. Ah, Deus do céu, que tem a última palavra. Vamos chamar a minha casa de céu. Aí, sobe de pé. Colocamos de pé. Eu não sei com você.